Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, para que possamos trabalhar essa preleção em forma de aprendizado de seus ensinamentos. Agradeço mais essa oportunidade de trabalho e vamos pedir à espiritualidade amiga que essa preleção possa contribuir um pouquinho mais com a nossa possibilidade de crescimento através do entendimento do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Antes da gente evoluir com relação ao capítulo, é importante a gente entender o que quer dizer a palavra misericordioso. Quer dizer que aquela pessoa que sente a necessidade alheia, que ele é bondoso, ele é compassivo, ele é piedoso e é caridoso. São qualidades que um espírito adquire através da pluralidade das existências, E essas qualidades são desenvolvidas através do conhecimento e da prática do Evangelho de Jesus. Então, antes da gente entrar especificamente no Evangelho, no capítulo, é importante a gente saber que o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, pelo menos no meu entendimento, ele é dividido em algumas partes. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4, nos é passada as noções da primeira revelação através de Moisés, do seu significado, da sua importância. Da mesma forma que nos é passada a importância da presença de Jesus aqui na Terra, para que ele veio, quando ele nos apresenta todo o cabedal do seu conhecimento através do seu Evangelho e fala que vai nos preparar para o Consolador prometido, que seria a terceira revelação. E juntamente com Moisés, com Jesus, nós temos informações sobre a possibilidade dos mundos que habitam o nosso universo. Se a gente não fizer nada para se modificar, que nós vamos continuar nesses mundos de provas e expiações, mas também a escala evolutiva que nós podemos galgar caso a gente opte pelo crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual passa pela misericórdia, passa pela bondade, passa pela pureza, passa por uma série de qualidades que nós precisamos desenvolver ao longo do tempo. É fácil desenvolver isso? Não, não é fácil, é muito complicado. Mas a partir do momento que a gente assume esse compromisso, nós já estabelecemos um caminho aonde a gente quer chegar. O tempo vai dizer através do nosso contato com as verdades. Do capítulo 5 ao capítulo 10, nós temos as bem-aventuranças designadas. Jesus mostra a parte teórica para nós do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos entender, para que a gente possa captar a essência da sua obra. E do capítulo 11 ao capítulo 28, ele nos passa as diversas situações do cotidiano de como nós devemos fazer para colocar em prática o Sermão do Monte para a gente poder galgar esses mundos mais felizes. Então é uma sequência lógica, a gente percebe que tem um para quê, tem uma lógica específica, não foram capítulos colocados de forma aleatória. Você tem uma lógica e você precisa entender essa lógica. Então, para que a gente possa entender o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, esse capítulo é dividido em alguns subitens. Ele fala sobre o perdão, ele fala sobre a reconciliação, o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus, o argueiro e a trave do olho, ele fala dos julgamentos e ele fala da indulgência. Só que antes da gente entrar nesses tópicos do nosso capítulo, a gente percebe por que no Sermão do Monte, na sequência, a gente vem falando dos aflitos, do Consolador, do Cristo Consolador, a gente fala dos pobres de espírito, dos puros de coração e dos brandos e pacíficos até a gente chegar nos misericordiosos. A gente percebe que essas qualidades elas vão sendo colocadas na sequência, nos preparando para que a gente possa conhecer as verdades do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele traz exatamente todas essas qualidades, a base para todas essas qualidades.
Só que se a gente não tiver o ouvido aberto, nós não vamos conseguir. É importante a gente ter a ciência de que tudo tem uma sequência. Por isso que a nossa doutrina é lógica, é razão e é fundamento. Não existe milagres e nem mistérios. Por isso que quando a gente assume a doutrina espírita, a gente começa a entender tudo que Jesus fez sobre a luz da lógica, da razão e do fundamento. Tudo tem uma sequência para a gente poder entender. Então vamos lá. O primeiro item que ele fala do perdão, perdoai para que Deus vos perdoe. É muito importante, eu pelo menos trabalhei assim para montar esse trabalho, né? Eu trabalhei a luta que nós temos entre aquilo que a gente quer alcançar e aquilo que a gente já tem. Então, nesse título que fala perdoai para que Deus vos perdoe, para mim ele representa assim a luta da libertação espiritual, as virtudes que nós temos que desenvolver e já estamos desenvolvendo contra o sofrimento eterno, que são os vícios que estão arraigados na gente. Essa luta interior que fala, que a gente consegue extrair desse tópico, quando Jesus fala que temos que perdoar as ofensas alheias para que Deus perdoe as nossas ofensas. Que não podemos exibir a ofensa do próximo em público, né? Ao contrário, devemos chamá-lo em particular para resolvermos os problemas com ele. Que nós devemos ter a noção de que o perdão tem que vir do coração, do interior para fora. Porque o perdão somente de boca, que é o perdão exterior, esse não vai nos resolver nada. Nada, nada, nada. Por isso que Jesus fala que nós temos que perdoar as ofensas alheias. E por que nós temos? Nós temos ou nós precisamos? Num determinado momento nós precisamos. Mas a partir de um determinado momento de esclarecimento, a gente sabe que a gente tem que perdoar. Mas não é aquele tem que perdoar de obrigação. A gente sabe que a gente só vai conseguir obter o perdão dos nossos erros, que são muitos, se a gente conseguir trabalhar o perdão do próximo para conosco. Por isso que é a libertação espiritual contra o sofrimento eterno. Se a gente quiser continuar no sofrimento eterno, a gente continua. Ou então, se a gente quiser se libertar, começar a se libertar, a gente tem que pensar no perdão, mas não o perdão de boca, o perdão de coração. Né? O segundo tópico desse capítulo, que ele fala da reconciliação, reconciliar-se com seus adversários. Para mim, é a luta entre a consciência da necessidade da mudança, do crescimento espiritual, contra a manutenção dos vícios e a criação dos processos de obsessão. Por que processo de obsessão, Roberto? Porque quando fala em reconciliação, a palavra reconciliação quer dizer você tem que se aproximar de alguma divergência que você está tendo. E o tópico anterior não falava do perdão? Então, a reconciliação, ele fala assim, reconcilia-se com o teu adversário enquanto dá tempo, né? Dos encarnados, neste plano, não deixando para o plano espiritual essa reconciliação, porque pode ser tarde. Né? E por que isso? Porque quando a gente tem uma pessoa que tem uma desavença, se essa desavença não for trabalhada aqui, essa pessoa desencarnar, o espírito desencarnado, nós vamos virar alvos fáceis para esses espíritos. E podem nascer processos de obsessão por conta disso. Né? Porque olha o que Jesus fala, na verdade eu vos digo, que não saireis de lá enquanto não pagardes até o último ceitil, ou seja, até a sua última dívida. Jesus fala isso para nós, ele nos adverte, né? Porque a morte, ela não nos liberta dos nossos inimigos. Muito pelo contrário, ela pode ser o início de bons relacionamentos, quando a gente tirou as desavenças aqui, como pode também ser o início de obsessões por conta da ausência da nossa necessidade de querer resolver aqui as nossas pendências. Por isso que Jesus chama a atenção a necessidade da reconciliação. Olha que importante. Na verdade, eu vos digo que não saireis de lá
enquanto não pagardes até o último ceitil, até a sua última dívida. Porque quando a gente fala em Jesus, a gente fala em esclarecimento, né? O Sermão do Monte, que eu digo, não é verdade? Pois bem, o terceiro tópico, ele fala do sacrifício mais agradável a Deus. Aí me vem aquela luta interna, né? A sensatez contra a vaidade, a virtude contra o vício. E por quê? Porque Jesus fala assim: reconcilia-se com teu irmão antes de você apresentar vossa oferenda no altar. Não adianta nada a gente querer mostrar para os outros que a gente é bom, se a gente não é bom, se a gente não consegue fazer bem, né? Por isso que Jesus lutava de forma tão acirrada contra os fariseus, contra os saduceus no templo, porque ele sabia que existia muita hipocrisia nas atitudes políticas, de controle social do pessoal do Sinédrio na época. E ele veio mostrar isso para nós. É muito lógico a gente pensar que naquela época eles não tinham, os judeus não tinham a informação que a gente tinha. Mas existia, de alguma maneira, uma hipocrisia material muito grande, né? E Jesus veio combater isso. Jesus veio combater essa forma de você ter que ter um local para você orar, ter que ter alguém para orar por você. Você não precisa disso. Você pode orar no seu quarto, você não precisa de um agente de interlocução. Deus se coloca à sua frente para que você possa fazer isso, né? Então, o homem deve combater a sua hipocrisia material e a sua hipocrisia espiritual. Qual delas se combate primeiro? Depende do estágio que a gente estiver. Mas as duas precisam ser combatidas impreterivelmente, de forma paralela. Porque isso nos dá a noção exata de que nós estamos materialmente alinhados com a nossa posição espiritual. Por isso que quando Jesus fala dos sacrifícios, ele fala que o maior sacrifício aos olhos de Deus é o próprio ressentimento, é o nosso próprio melindre. Por isso que quando a gente se sacrifica por uma causa, por uma situação, por alguém, a gente está mostrando a Deus que a gente está se humilhando, a gente está tentando o caminho não da vaidade, mas o caminho da sensatez. O tópico 4 desse evangelho, ele fala do argueiro e da trave no olho. Para mim, seria mais ou menos assim: a luta entre a pacificação, que seria a caridade, contra a maledicência, que seria o orgulho. Temos que ter base o seguinte: o orgulho é o pai de todos os vícios, enquanto que a caridade é a mãe de todas as virtudes. Então nós somos um poço de orgulho que nasce em todos os vícios, e nós precisamos trocar o orgulho pela caridade, para que a gente possa nascer as nossas virtudes combatendo os nossos orgulhos. Olha o que Jesus fala: nós temos que tomar cuidado com a preocupação da vida alheia. Nós temos que procurar sempre olhar para os nossos problemas, não para o problema do próximo. Por isso que quando a gente fala que o próximo é o caminho mais próximo, mais rápido para chegar a Deus, é exatamente isso. A gente tem que entender que quando a gente se preocupa com a vida do próximo e a gente começa a falar mal da vida do próximo, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Nós estamos fazendo mal somente para o próximo. Tudo vai depender da vibração que eles tiverem. Mas com certeza que a gente está fazendo mal para a gente está. Então por isso que Jesus fala para a gente pacificar o nosso coração e substituir a maledicência por essa pacificação. É isso que Jesus quer dizer para a gente nesse tópico do capítulo, né? Quando ele fala do argueiro e a trave do olho, ele está falando, na verdade, que a gente enxerga sempre os problemas na vida do outro, mas a gente nunca consegue admitir que nós temos os problemas.
Porque os problemas nascem conosco, não estão projetados no próximo. E é isso que Jesus fala para a gente. Ele passa para a gente a noção de que a gente tem que se preocupar com a nossa vida e não com a vida do próximo. O quinto tópico, ele fala do julgamento, né? Ele fala: não julgueis para que não sejam julgados. Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Nesse momento, eu tenho a ideia da luta que existe entre o companheirismo contra a intolerância. Por quê? Porque Jesus fala assim para a gente, que nós seremos julgados segundo a mesma medida ou moeda que julgamos o nosso próximo. Tudo está interligado, percebe? Tudo está interligado. Esse está interligado, esse tópico do julgamento está muito ligado ao argueiro, muito. Porque Jesus, quando ele fazia as manipulações energéticas e transformava a vida das pessoas, que muitas pessoas entendem por milagre, mas que na verdade não existe milagre nem mistério, existe lógica, razão e fundamento, porque Jesus sabia manipular as energias químicas, físicas, ambientais, de forma a transformar aquilo em benefício para as pessoas. Ele possibilitava que as pessoas pudessem ser curadas e salvas. Muitas pessoas eram só curadas. Pouquíssimas pessoas eram curadas e eram salvas. Por quê? Porque quando ele falava, vá e não peques mais, se a pessoa tivesse fé naquilo que ele estava falando e realmente não pecasse mais, ela era curada daquele problema e ela era salva daquele problema. Mas uma grande parte das pessoas somente era curada. Ela não era salva. E voltava a apresentar o problema futuramente. Por quê? Porque ela não colocava em prática aquilo que ele falou. Vá e não peques mais. E o julgamento está muito ligado a isso. Por isso que Jesus falou, seremos julgados segundo a mesma medida que julgarmos o nosso próximo. Né? E aí, Jesus fala que o julgamento é uma censura de conduta que nós temos. E essa censura de conduta, ela pode ser uma censura tanto para a repressão do mal, né, como propriamente o descrédito ao nosso próximo. E é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque o julgamento, ele pode nos trazer seríssimos prejuízos. Por isso que todos os capítulos estão interligados. Nós precisamos ter noção de que nós seremos julgados de acordo com a mesma moeda ou com a mesma medida que nós julgarmos o nosso próximo. Não é a aplicação do olho por olho, dente por dente. É a aplicação da lógica, da razão e do fundamento. Nós só vamos aceitar e entender as verdades de Jesus na nossa própria carne quando a gente entender o significado do que a gente fez para o próximo. É assim que funciona a coisa. E é muito importante a gente ter ideia de que isso não é um castigo. Não existe castigo. Existe um realinhamento de posição, que a gente vai mudando de acordo com o tempo. Né? Então, só para a gente finalizar, é muito importante a gente falar do último tópico, da indulgência. Né? E a indulgência, ela seria, para mim, a luta entre a clemência e o desânimo, a ociosidade. Né? Porque Jesus fala assim para a gente, não vê os defeitos, mas se os vê, evita falar. Para sermos clementes, devemos ter disciplina para conosco, né? O fortalecimento da nossa fé, da nossa crença em Jesus, e nós devemos ser indulgentes com a fraqueza dos outros, mas principalmente reconhecendo que o nosso próximo está procurando evoluir à sua maneira. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento. Não existe aquela situação onde o próximo está no mesmo momento que você. Se a gente pegar os temas do caderno de temas, né, quando a gente faz a escola de aprendizes do Evangelho, tudo isso que a gente falou está muito distribuído em cada tema, muito bem específico em cada tema. Né? E para a gente finalizar, seria muito importante a gente entender o seguinte, que Deus está no controle da obra,
Mas quem está no comando da nossa vida somos nós, né? Que Deus não vai fazer a mudança na nossa vida. Ele vai nos proporcionar as condições. Quem vai fornecer, quem vai executar essas mudanças seremos nós, somente nós. Nós somos os responsáveis pelo nosso caminho. Na verdade, por isso que a gente falou do Sermão do Monte, por isso que a gente falou das mudanças e de que tudo está interligado, né? Quando a gente fala nas nossas orações das nossas necessidades, dos nossos merecimentos, é isso. Nós temos necessidades, mas nós temos que ter merecimentos também. Nós temos que trabalhar tudo isso dentro do nosso interior para que as nossas necessidades sejam atendidas de acordo com os nossos merecimentos, né? E, para terminar, nós precisamos entender que o nosso caminho, à luz da doutrina espírita, ele nos dá alguns tópicos que são maravilhosos, né? Por exemplo, nós temos o conhecimento da verdade que nos liberta. Nós temos a noção das reencarnações sucessivas, do que podemos ter nas reencarnações sucessivas. Nós temos a aplicação da lei da causa e efeito. Nós também temos que reconstruir um dia tudo aquilo que a gente destruiu. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós precisamos, acima de tudo, que eu deixei para finalizar, porque a palavra base, misericordioso, nós precisamos pacificar o nosso reino interior. Enquanto a gente não pacificar o nosso reino interior, nós não vamos conseguir colocar em prática os ensinamentos que Jesus passa para a gente. Quando a gente assume o compromisso com Jesus de pacificar o reino, o nosso reino, nós começamos a transformar todos os nossos defeitos em virtudes. Nós começamos a substituir todas aquelas situações difíceis que Jesus nos enumera nesse capítulo, não só nesse capítulo como em todos os demais, pelas qualidades, pelos adjetivos que são colocados na palavra misericórdia de coração, né? Então fica aqui a dica, nós precisamos pacificar o nosso reino. Essa frase foi maravilhosamente falada por um grande amigo nosso, expositor, o Marcos, que tocou muito o meu coração. E desde então eu comecei a entender, procurar entender o que quer dizer a frase. Nós precisamos pacificar o nosso reino. Se a gente procurar mergulhar e começar a entender que a pacificação do reino começa a transformar nossos defeitos em virtudes, a gente vai começar a perceber que vale muito a pena começar a pacificação do nosso reino. Muito obrigado, viu? Que Jesus esteja com todos. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.